é interessante a gente pontuar, a Jana está falando aqui da criação dela, que existe realmente uma questão de geração, e isso é difícil das famílias entenderem. Que a educação deveria ser pensada, mas ela é muito mais vivenciada do que planejada e pensada na prática. Por que eu estou falando isso? Porque a educação, como era da forma, né, antigamente, ela acontecia com alguns valores mais rígidos, firmes e consolidados. Hoje, quando a gente fala que, às vezes, e eu entendo, pessoal, que é complexo, por isso mesmo a gente fala aqui do fora da curva, mas ser fora da curva é pensar diferente, é pensar fora do efeito manada. Porque o que acontece hoje de forma geral? As famílias, a gente já falou isso aqui nos nossos podcasts algumas vezes, elas querem muito mais ser amadas. Os pais, as mães, eles querem muito mais ser amados do que respeitados. E o líder, a liderança dentro desse papel, a preocupação dele não é nesse sentido a maior, mas a questão do respeito, realmente, e de estar fazendo o que tem que ser feito. Isso. Independente desse amor que é tão romantizado e buscado hoje, mas o que, de certa forma, é um ledo engano, porque quando a gente, e eu falo isso porque Jane, eu e nossa equipe, a gente pega firme com os meninos. Nós damos bronca mesmo. Ontem mesmo eu tive lá uns 15 minutos, assim, de pegar pesado com uma turma lá. Eu escutei. O pessoal do lado de fora às vezes escuta e tal, mas peguei pesado. Agora, quando você pega pesado, quando você adverte por um motivo realmente correto, justo, porque eles erraram e porque eles mereceram aquela bronca, eles sabem que você tá ali dando uma bronca porque você está preocupado com eles, com o futuro deles, que aquela bronca é pro bem deles, ninguém fica com raiva de você. Exatamente. Sabe? E a bronca ela ainda é justificada. Eles sabem que você está fazendo aquilo pelo bem deles. Não é porque você simplesmente está destilando ali um mau sentimento de forma alguma. Sabe? Você ser firme ali e ter pulso no momento necessário é simplesmente para falar, olha, isso é correção de rota. Tem que ir por esse caminho. Tá errado o que você está fazendo. E tem que ter firmeza para falar que tá errado e ponto final. Exato. E o aluno, ele se sente, na verdade, muito mais amparado nesse momento. Ele te tem como referência e fala, olha, esse aí dá para seguir, porque não é mole. Sim. Em compensação, quem fica muito ali, bonzinho demais, né, contemporizando né, vários erros, no final das contas, é desmoralizado, perde credibilidade, porque é muito fraco, né, fica muito mole. E, assim, na maioria das vezes, os alunos ainda montam nesse tipo de professor. Exato. E eu queria fazer até um antagonismo, que é bem interessante ao meu modo de ver, Vitor, porque você tocou num ponto aí muito importante que a gente sempre fala. Alguns pais querem comprar o amor dos filhos. Eles querem aquele afeto, aquela relação calorosa a qualquer custo, seja com presente, seja com negligência, seja não agindo firme no momento certo. E eu fico pensando, é uma coisa talvez até um pouco filosófica para a gente poder discutir, e talvez não chegue em conclusão nenhuma, mas eu acho que é uma pergunta válida. O que é amor de verdade? O que é amor de verdade? Amor é você fazer tudo o que o outro quer para que ele fique feliz com você, para você se sentir bem, você se sentir cômodo? Ou amor é você fazer o melhor pelo outro, mesmo que isso prejudique a sua imagem de alguma forma? Eu tendo a crer que o amor é sacrificial. No grego tem até umas diferenças, né, entre amor ágape, amor fraternal e por aí vai. Mas na nossa palavra no português é uma única palavra para definir tudo. Eu acredito que o amor verdadeiro, o amor do pai para o filho, do professor pelo aluno, do líder, é um amor sacrificial. Ele se dá pelo outro. Então ele não importa se ele vai perder aquele momento de calor, aquele momento de afeto, desde que ele faça a coisa certa. Então a gente tinha muito isso antigamente e parece que a gente não vê mais, né? O pai que ele faz questão de ser rígido, que ele fala, eu vou te proibir de sair agora, de brincar, de fazer tal coisa, e você vai estudar, você vai ficar com raiva de mim, mas não importa, nessa casa quem manda sou eu sei que lá na frente vai ser melhor para você. A gente não tem visto isso. A gente tem visto, toma aqui o videogame para você ficar felizinho comigo, ou o professor em sala de aula, deixa fazer bagunça, vamos fazer uma dinâmicazinha, aquelas dinâmicas idiotas.
que não agregam em nada em sala de aula. Que o aluno, inclusive, todo aluno gosta da tal da dinâmica. Por quê? Aquilo ali, de certa forma, junta a carteira, ninguém faz nada. Exato. Vira um caos, todo mundo sabe, todo mundo já fez uma dinâmica, juntou as carteiras. Vira um caos. Fica só batendo papo. Fica batendo papo. Exato. Tem uma dinâmica que é interessante, que tem um objetivo pedagógico do aprendizado, que desperta interesse. Agora, a maioria que eu vejo, tanto na época que eu estudei, quanto eu vejo com alguns profissionais hoje, é o professor querendo encher linguiça. Ah, não preparei a aula, eu vou dar uma dinâmicazinha aqui que fica todo mundo feliz. O aluno ri de orelha a orelha, porque vai ficar de folga. Ele é um professor legal. Nossa, que professor legal. Cara, ele não está amando. Pelo contrário, ele está sendo egoísta. Ele não está tendo trabalho, ele está numa situação confortável. E a gente vê muitos pais fazendo isso também, né, Jane, dentro de casa. Quando você fala de amor sacrificial, eu acho muito interessante, foi ótima essa comparação sua, porque, na verdade, você tem que pensar que você está criando ali, naquele momento, seja durante o ano que você está com um aluno, seja na vida inteira com seu filho, você está criando alguém para o mundo, não para você, não para ele próprio. E isso é muito frustrante quando há essa permissividade. Então, os pais precisam vigiar isso e transformar esse amor em algo cobrativo, principalmente, e orientador. Uhum. Quando a gente teve aquela discussão pedagógica de como que seria o Militarflix, a gente chegou num determinado ponto que a gente pensou, nossa, não vai ser para todo mundo esse banco de questão. Vai ter gente que vai pegar para fazer esse banco de questão e não vai conseguir sair do lugar. E vai desistir do processo. Então vai ser um produto que não vai vender muito. Mas a gente pensou o contrário. A gente pensou, olha, beleza, pode até não vender muito, mas quem quiser fazer o sacrifício de pegar o Militarflix, fazer ele por completo, assistir às correções das aulas e se deparar com o erro, corrigir o erro, vai conseguir uma aprovação no colégio militar. Então a gente está, em certo modo, sacrificando dinheiro, faturamento, em prol do que a gente quer para os nossos alunos, que é a aprovação no colégio militar. E eu vejo que tanto no meio profissional quanto no meio familiar, a gente vê gente que não, que quer o caminho mais fácil. Eu não vou nem falar o caminho errado, mas o caminho mais fácil, o caminho mais tranquilo. Óbvio que é mais fácil. Você está cansado, você chegou em casa cansado, o trabalho cumpriu a sua missão de sustentar a sua família, e você chegar lá, ao invés de dar atenção para o seu filho, você dá uma tela de celular para ele ficar entretido. E óbvio que isso é mais fácil. É errado? Há controvérsia se é certo ou errado. Mas é mais fácil. Agora, que o resultado é pior lá na frente, a gente sabe que é pior. A gente não precisa nem ir muito longe para poder ver isso. E a gente percebe, né, Vitor, claramente que algumas pessoas, de forma geral, tanto na área pedagógica quanto na área familiar, não querem ter esse embate, não querem ter esse esforço, querem ir pelo caminho mais fácil. E eu não sei qual que é também a percepção, mas o sentimento que se tem com essas permissividades, eu acho que não é um sentimento legal. Não é. Não é. Eu não queria ter esse sentimento de um aluno em relação a mim, muito menos de um filho em relação a mim. Exato. Porque o que eu vejo diariamente aí na lida diária é que, muitas vezes chega lá um casal e não sei o que, fala, não, professor, mas conversa com você. Você conversa com meu filho porque ele te escuta mais. Ele te respeita mais. Isso é sério. Isso não é legal. Óbvio que eu vou conversar, óbvio que eu vou fazer o meu papel. Mas isso não é legal. Sim. Porque até que ponto você prefere agradar seu filho, ficar alimentando aquilo, mas ser refém desse docinho que você tá, desse brigadeiro? Tô usando aqui uma comparação, mas até que ponto você vai querer ser refém desse brigadeiro? E o dia que esse brigadeiro sumir? Sim. Mas, e essa admiração? E essa referência? E essa credibilidade? Você vai deixar passar isso para uma pessoa que nem é da sua família? Sim. Que é o professor? Legal, que seja um professor bacana. Que bom que existe um professor desse na vida do seu filho, então. Mas por que o professor ocupou esse espaço no coração, na vida, na mente do seu filho? Na credibilidade que ele deposita em alguém, na confiança que ele deposita em alguém. Por que o professor ocupou esse espaço? Porque ele está vazio, né? 2 corpos não ocupam o mesmo espaço. Isso é física. Então, assim, existe um vazio ali
que, de certa forma, o pessoal não ocupa o que eu acho que aí sim você tem o brilho. Uhum. E esse espaço que os pais deveriam ocupar, que esse é um espaço de prestígio, de brilho, de confiança, de alicerce, de piso firme, para os meninos conseguirem ter um impulso e se projetarem. Sim. E não um espaço ali de quem fica o tempo inteiro ganhando uma falsa admiração, um carinho que, na verdade, é refém de uma relação de troca. Sim, comprado. Que é pautada em permissividades. E aí fica um alerta também para os pais. Esse espaço que está vazio, ele vai ser ocupado de alguma forma. Tomara que seja ocupado por gente que, apesar das falhas, pelo menos é bem intencionada, igual a gente é lá no nosso curso. Mas se não for ocupado por gente bem intencionada, vai ser ocupado pelo mundo lá fora. Isso é muito preocupante. Pelo coleguinha que quer levar para o lado errado, pela má influência da internet.